abrir a Bíblia, Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. E aí o bom dessa disposição é que alguém vai ler para mim, né? Mateus 28, do 11 ao 20, 16 ao 20. Oxe. Do 16 ao 20, né? É. Foi diferente. É porque só no celular, mas... É porque daí não é a grande. Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus Cristo indicava. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Vamos orar. Deus, diz a tua palavra, Senhor. Obrigado pela chance de estarmos reunidos aqui como família. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, por esse momento, Senhor, como teu povo de te cultuar, de te adorar, de te glorificar. Que nesse momento os nossos corações estejam abertos, Senhor, seja um terreno fértil para escutar a tua voz, para escutar a exposição da tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco, que nós possamos ser fortalecidos mais esse dia, renovados, Senhor, preparados, Senhor, para habitar nessa terra que o Senhor nos inseriu, que o Senhor nos deu a oportunidade de viver, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa chance de escutar a tua voz. Amém. E graças a Deus. Gente, deixa a cadeira para ninguém escorar. A gente tem abordado durante essa série, né? Estamos terminando. Já era para a gente terminar hoje, né? Só que aí domingo passado a gente não teve culto, aí acaba que a gente vai ter uma pausa agora para o próximo domingo, o aniversário da igreja. E aí depois a gente finaliza no último domingo do mês. Mas a gente vem abordando essa série durante a estação da Páscoa, tratando justamente desses encontros que Jesus vai tendo com os seus discípulos, com as pessoas ali, após a sua ressurreição, né? A gente tem a morte ali de Jesus, todo aquele dispersar daquelas pessoas, toda aquela dúvida de como é que ia ficar, de que seria daqui para frente. E aí, após isso, Jesus, quando ressuscita, vai encontrando os seus discípulos em momentos e situações diferentes, e isso vai tratando eles, cuidando eles, ensinando eles a respeito de algumas coisas assim que não tinha ficado tão claro para eles, ou não tinha ficado um pouco confuso ainda para eles, eles estavam ali um pouco dispersos. Então, a cada momento, desde as mulheres, quando ele encontra lá quando elas vão lá no túmulo, né, encontra o túmulo vazio, até o momento em que ele encontra os discípulos indo pescar, voltando a pescar, os discípulos que estão voltando para sua terra, os discípulos que estão reunidos ali com medo do que vai acontecer com eles. Então, em toda situação dessa, a gente vê as escrituras abordando uma temática diferente, um dilema diferente que os discípulos de Jesus estavam enfrentando. E qual o reflexo disso para os nossos dias, né? Qual os ensinamentos que isso trazem, que isso deixa para os nossos dias, para o nosso momento hoje. Então a gente chega aqui nesse encontro que Jesus tem aqui com essa ordenança, né? com esse momento aqui das Escrituras que Jesus tem com seus discípulos, já tendo abordado a relação dos discípulos ali e de Jesus diante disso, com medo, com a dúvida, com o fracasso, diante do túmulo vazio, e a gente chega agora observando que esse Cristo não é só o Cristo que lida com os nossos dilemas,
que nos trata, que nos cura, que nos recebe, que nos acolhe, mas Ele também é o Cristo que envia. Então essa temática aqui, esse texto aqui, ele é um texto muito conhecido, porque é um texto que na maioria das vezes quando vai se falar de missão, se toca nesse texto aqui, se lê esse texto, é abordado esse texto. E quando a gente fala de missão, eu acredito que é algo que é natural, assim, é comum no meio da igreja, assim, de quando a gente fala de missão, a gente imagina logo que missão é coisa assim, pra gente que é extraordinária, pra gente que é muito preparada, pra gente que é muito espiritual, né? Pra gente que se capacitou, estudou teologia a vida toda, sei lá, e, enfim, tem um chamado específico. A missão é para aquela pessoa que vai lá para a Etiópia, que vai lá para a China, que vai lá para a Europa. Missão é para essas pessoas. Então a gente, pelo menos isso de certa forma é uma dificuldade que eu observo às vezes no meio pentecostal. Não querem criticar o meu pentecostal do Israel, não bata não. Mas querendo ou não, é a realidade. Sempre quando se fala de missão, a gente tem essa expectativa de que, não, eu sou aqui o irmãozinho que está aqui na igreja, e missão é aquela pessoa que vai e está lá. Ela não tem nem aquela percepção de que missão também é eu contribuindo com quem vai, eu orando com quem vai, é eu preparando aqui quem vai também. Mas a gente precisa olhar para a questão da missão de uma forma um pouco mais profunda até do que quem entende de maneira um pouco mais abrangente isso, né? De uma maneira um pouco mais integral. Então, quando a gente olha para a missão, a gente imagina logo pessoas corajosas que largam tudo para trás e vão viver exclusivamente da pregação do Evangelho, exclusivamente em algum projeto, em alguma ação evangelística, né? E aí a gente se coloca como pessoas menos espirituais por causa disso, automaticamente. Se missão é pra gente mais preparada, mais espiritual, então eu não sou tão espiritual assim, eu estou num nível abaixo dessas pessoas. A gente vai começando a colocar essas escadinhas, né? Não, nesse nível aqui eu sou aquela pessoa que frequenta aqui a igreja e tá tudo bem, e é isso que nós temos para hoje. E Deus se contenta com isso, né? Tá tudo normal. Então, se a pessoa que vai, tá tudo bem, ela quer ir, mas eu não quero ir, eu quero ficar aqui, eu não quero fazer missão, eu quero só orar por essa pessoa. Só que quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê uma dinâmica um pouco diferente do que é aquilo que a gente imagina a respeito de missão. A gente tem o quê? O começo do texto fala que os discípulos vão lá para Galileia, para o monte que Jesus tinha indicado que eles deveriam ir. E aí no versículo 17 fala que quando os discípulos o viram, né, o adoraram. Porém, na parte B dos discípulos fala o quê? Que alguns duvidaram. Que ao mesmo tempo havia um dilema, uma tensão ali grande, né? Ao mesmo tempo que eles adoravam, que eles acharam aquilo impressionante, e a gente já abordou em alguns outros textos, né, que a recepção dessa notícia de que Jesus ressuscitou, de que Jesus está vivo, ao mesmo tempo que era uma coisa real, estava aparecendo ali diante deles, o coração deles se alegravam, também estava dividido ali com a dúvida, com a falta de fé, com a incredulidade ali, de saber que aquilo era real mesmo, que eles não estavam pirando, que eles não estavam sonhando. E isso de alguma forma impacta aquilo que Jesus vai falar após esse versículo. Sempre a gente foca logo, quando lê esse texto, a gente olha logo para o tema missão. Mas a gente esquece de observar que Jesus vai tratar um problema que fica evidente no meio dos discípulos ali, que é essa falta de fé deles. A dúvida, é o olhar para Jesus e mesmo vendo Jesus ressurreto, mesmo acreditando ali que Jesus está, mas é tipo assim, beleza, ele está aqui, mas e aí? O que é que isso implica nas nossas vidas? Eles estavam ali meio que nesse ponto de decisão ali das suas vidas, né? Então, Jesus está aqui a ponto de entregar a maior missão, a maior tarefa da humanidade, né? Entregue à humanidade, da história, para pessoas que estão nesse momento duvidosas. Só que o que é interessante, o que faz Jesus tratar um assunto específico, tratar no coração deles ali, não é o despreparo deles.
Eles são aqui discípulos que ainda estão em processo. Por mais que são discípulos que acompanharam todo o ministério de Jesus ali de maneira íntima, aprenderam de maneira muito mais profunda coisas que as outras pessoas não aprenderam ali durante esse tempo, eles ainda estavam em processo. Pedro tinha negado. Uns outros lá tinham corrido na hora do pega pra capar, tinha fugido. A galera estava com medo, estava se sentindo fracassado. É isso que os textos que a gente abordou até agora dizem sobre essa galera que está aqui reunida. E aí Jesus resolve entregar a maior missão que o ser humano já recebeu, que é a missão de propagar, de levar essas boas novas para toda criatura, entregar na mão dessas pessoas imperfeitas. Só que para entregar essa missão na mão dessas pessoas imperfeitas, os dilemas que eles passavam, as dúvidas, nada disso fazia Jesus olhar para as pessoas e falar assim: não, eu não vou entregar a missão para eles não. Mas uma coisa, o texto deixa evidente que é um problema: a falta de fé deles. Eles adoravam, mas alguns duvidavam. Era um problema que precisava ser tratado aqui. Talvez a incapacidade dele não era problema para Jesus. Talvez não era. Porque a missão não era baseada na sua capacidade. Mas a falta de fé, sim. Isso começa assim, a abrir a nossa visão em relação a muita coisa, em como nós lidamos com a obra, com o momento que a gente está vivendo, com a nossa vida como cristão, como discípulo de Cristo, como nós nos enxergamos e enxergamos uns aos outros como discípulos, como família de Deus. Então, Jesus aqui vai entregar essa missão para um grupo que está nesse processo, um grupo que adora, mas duvida, e a gente começa a enxergar que Jesus aqui não está procurando o tipo de pessoa que nós procuraríamos. Se tem uma pergunta que o texto deixa aqui evidente, não é que Jesus aqui está procurando o mais perfeito ali, está fazendo uma análise ali, e deixa eu ver, esse daqui não me negou, esse daqui tem uma capacidade melhor de liderar essa equipe aqui. Não. Primeiro, a pessoa que mais se destaca ali liderando após isso os discípulos ali é Pedro. Então, é o cara que negou Jesus, é o cara que era o mais truculento, é o cara que voltou a pescar. Então, se tem alguém que era incapaz, aqui era Pedro. Então, o texto evidencia que a missão não começa nas nossas capacidades. Só que a falta de fé, ela às vezes faz a gente pensar que sim. Eu queria que você imaginasse comigo. Quando a gente pensa, e eu vou aproveitar que está só nós aqui de casa, né? Vou trazer sempre a aplicação bem real para o nosso momento aqui. Quando a gente pensa nessa plantação, nessa revitalização aqui, e a gente pensa que nós precisamos alcançar novas pessoas, a gente precisa fazer tudo isso, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? O que a gente precisava fazer? Eu queria que 2 pessoas, 3 pessoas me ajudassem e dissessem uma coisa. O que a gente podia fazer aqui para que mais pessoas pudessem ser alcançadas? Qual que será que é a coisa mais importante aqui? Tu quer falar? A primeira coisa que vem na cabeça, ou que acha que é mais importante e tal. Dá para fazer as duas coisas. É diferente. Então, Porque assim, a primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa em enviar, então acho que vai investir em marketing da igreja, evangelizar outras coisas. e aí qual que é a mais importante? Acho que se relacionar com as pessoas para mim, né? Se relacionar, através da vida das pessoas e a partir do que elas veem na gente, elas se interessarem pelo que a gente vive. Mais alguém? As pessoas que a primeira coisa que a gente vê na mente é a gente de sair por aí evangelizando mesmo e fazendo evento para convidar pessoas. Primeira coisa que me acaba isso. Mais alguém? É isso, gente. Assim, a coisa mais importante que Israel colocou, sim, é uma das coisas mais importantes. Mas quando eu olho para esse texto especificamente aqui, eu consigo ver que a coisa mais importante e de certa forma tem a ver com o que tu falou também. A coisa mais importante quando se fala em missão, em uma plantação, o fundamento de tudo isso é a nossa fé. Como é que está a nossa fé? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Porque quando a gente fala de 10 mandamentos, por exemplo,
a gente fala desse resumo dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Israel deu essa focada aí na questão do amor ao próximo, né? Que entende essa questão da relação. Só que não é possível separar as duas coisas, né? Então, como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa espiritualidade, vamos dizer assim? Como é que está a nossa relação com Deus e como é que está a nossa relação com o outro? Isso é algo basilar quando se fala de missão. Primeiro porque missão é, primeiro de tudo, anunciar algo para outras pessoas. Então eu preciso me relacionar com outras pessoas. Mas o que é que eu vou anunciar? Eu vou anunciar informações, numa notícia que alguém me contou e que eu não sei se é verdade, ou algo que eu experimentei, algo que eu vi. Entende? Vocês estão conseguindo me captar? Então, quando a minha fé não está lá essas coisas, quando a minha fé não está firmada em Deus, quando eu não creio de verdade, de forma prática e real, não apenas em palavras, não apenas de maneira intelectual e vazia e superficial, mas quando eu creio de verdade, essa fé, ela é evidenciada, ela é testemunhada para outras pessoas, eu faço isso entendendo que o que é a fé? É eu depositando minha esperança em alguém, no caso a minha fé em Cristo. Então, nada daquilo que eu faço depende das minhas capacidades. Olhando dessa forma, para a missão dessa forma, eu começo a entender que, independente da capacidade daquelas pessoas, independente da nossa capacidade de falar de maneira até acadêmica a respeito de uma interpretação das escrituras e tudo mais, debater, sei lá, enfim, eu não preciso estar nesse nível de capacidade para anunciar o Evangelho. Eu preciso ser capaz de falar assim, ó, vem e vê. Vem ver o quê? O que as outras pessoas estão experimentando? Não. Vem ver o que eu experimentei. E às vezes eu não consigo nem explicar direito, mas eu sei que isso é especial. Eu sei que isso mudou minha vida. Então vem ver. Isso não exige capacidade minha. Isso não exige eu saber falar bonito, eu saber cantar bem, eu ter eloquência, eu ter que fazer um curso de oratória. Não, isso não exige. Você pode pegar a melhor estratégia da atualidade, de evangelização e tudo mais. Nada disso, tudo isso vem depois das que são aproveitáveis, tudo isso vem depois do quê? Do vivenciar uma fé genuína. Então, nossa maior preocupação quando a gente fala em alcançar novas pessoas, em levar a mensagem do Evangelho, não precisa enxergar que não é através daquilo que nós produzimos, é através daquilo que Ele nos entregou, porque a fé que nos foi dada foi Ele que nos entregou, não foi gerada por nós mesmos. Nós não vivenciamos aqui, ou não procuramos vivenciar aqui algo que eu posso produzir, eu como pecador, não, mas algo que nos foi entregue por graça. Então a pergunta que esse texto traz é: qual é o tipo de pessoa que Jesus está procurando para cooperar nessa missão? É a pessoa perfeita? É a pessoa capacitada demais? Ou é uma pessoa comum? Porque se tem algo que une todos esses discípulos aqui de Jesus, é o quê? Tem gente de vários tipos ali, né? Gente mais mansa, gente mais estressada, né? Igual gente que fica brigando com o cachorro no meio da rua. Gente fica se tremendo do cachorro. Aí tem gente de todo tipo ali. Tem gente como a gente. O que é que a gente é? Gente comum. Gente comum. Então, o que Jesus procura, o que Jesus chama, as pessoas que Jesus chama para cooperar na sua obra, são pessoas comuns. Talvez aqui os discípulos, talvez não. Os discípulos eram as pessoas menos prováveis para carregar essa responsabilidade. Menos prováveis, por tudo que a gente já viu na série aqui. Eles falharam, eles fugiram, eles demonstraram medo. Agora tem a missão de alcançar as nações. Jesus falou assim, ó, pronto, depois que vocês falharem tudinho assim, aí pronto, agora você tá... Mas parece louco, mas é justamente isso. Enquanto você não perceber que você não pode, você não é capaz de cumprir essa missão. Porque essa missão fala justamente sobre isso, sobre a nossa incapacidade. E a graça dele que nos alcançou em misericórdia
em nossa incapacidade. Então, às vezes a gente pensa assim, aquilo que nós temos a oferecer não é suficiente. Então, às vezes a gente deixa de fazer algo, a gente deixa de pregar, a gente deixa de cuidar de outra pessoa, deixa de discipular, deixa de liderar, deixa de se desafiar a fazer algo, porque a gente se entende como, não, essa missão, a gente limita a missão de Deus às nossas capacidades. Pronto, é isso. A gente limita, a gente prende a missão de Deus ao teto daquilo que a gente consegue fazer. Isso não há nada além do que qualquer estrategista de campanha política. Se tiver tudo preso às nossas capacidades, é isso. Mas a missão de Deus, ela, antes de tudo, é dependente de Deus. Então, quando a gente fala sobre as nossas falhas, quando a gente fala não ser a pessoa ideal, quando a gente fala que não está num momento tão bom assim. Imagina, tinha um momento pior do que alguém que acabou de negar Jesus, que acabou de fugir, que acabou de estar ali se cagando literalmente. Tipo, literalmente não. Se cagando praticamente de medo. A geração. Essa semana eu fui dar uma opinião sobre uma arte no Conselho da Comunicação. Aí me falaram assim: pastor, você prega, não, uma parada assim, você prega e a gente comunica, uma parada assim que falaram. Então, ó, eu prego, se virem pros cortes de vocês. Então, gente, às vezes a gente se encontra nessas situações. E assim, eu não estou falando como quem está num lugar de entendimento e vocês estão em outro. Deixa eu trazer para a minha realidade como pastor também. Se tem alguém que se considera incapaz de estar aqui, sou eu. E mesmo assim eu estou. Porque eu entendo que quem convence o João, a Ju, a Sunei, Israel, o Tomei, Jeff, Sandra, do pecado, da justiça, quem convence que a nossa esperança está depositada nele, quem convence de tudo isso não sou eu. O meu papel é o quê? É anunciar. O meu papel é abrir as escrituras e expor aquilo que eu estou lendo aqui, que eu estou enxergando aqui. Então, é papel do Espírito Santo fazer o restante. Porque se fosse papel apenas meu, a gente estava lascado mesmo. Entendeu? Então, às vezes a gente se encontra nesse lugar de encontrar, de ver na nossa capacidade o teto do que Deus pode fazer. E Deus não está limitado às nossas fórmulas. Deus não está limitado. Então, às vezes, fazendo isso, a gente, sem perceber, isso é coisa que vai acontecendo sem a gente notar, a gente transforma a missão em algo que é baseado apenas no nosso desempenho. Só missão é aquilo que eu consigo fazer. Não, eu só consigo fazer até aqui, pronto. E a gente limita a missão de Deus nisso. E aí a gente começa a focar no marketing, como Israel falou. A gente começa a focar, em projetos. Não, se quer ver a igreja crescer, vamos fazer um monte de evangelismo aqui, vamos fazer um monte de ação, um monte de... Não, vamos fazer aqui um dia de ação social, vamos fazer uma evangelização aqui todos os dias no bairro. Isso atrai pessoas? Atrai, gente. Atrai. Isso é o basilar da missão? Não. Isso são apenas estratégias que servem pessoas que já entenderam algo que é muito mais profundo do que isso e estão indo. Então, quando a gente entende isso, a gente deixa de colocar as nossas esperanças nesses modelos, nessas estratégias. Aí vem o modelo de célula, aí vem o modelo church agora, né? Joga um telãozão lá, uma estrutura gigante, um monte de dopamina lá e lota a igreja, pronto. Isso garante? Eu reúno mês ou outro, a gente está reunido com os pastores do ministério todo. E no ministério mesmo tem umas churchzonas gigantes de 4 mil membros. E você pensa, a gente tem os nossos problemas assim, eles têm os problemas deles lá também. Se do lado de cá a gente não tem esse alcance tão grande, do lado de lá a gente também
vê outros tipos de dificuldade, como o engajamento, como essa conexão. Então, a igreja grande tem um problema, a igreja pequena tem os seus problemas também. Então, a gente não pode se prender ou prender a missão, ao alcance da missão de Deus, aquilo que são as nossas estratégias, são as nossas formas de fazer, a melhor forma que a gente acha de comunicar no nosso tempo. Então, se a gente não se prender a isso, a gente vai deixar de se frustrar muitas vezes, porque às vezes a gente alimenta, não, eu vou fazer tal projeto que vai dar um retorno tal, e aí o projeto não deu um retorno tal. O que é que acontece? A gente se frustra, a gente se cansa, e aí qual que é o fim disso? A gente desistir, entendeu? Então, aquilo que nós estamos plantando hoje aqui, eu espero que não seja algo focado nessas expectativas que não tem nada a nos oferecer. Aquilo que nós estamos plantando aqui, eu espero que seja algo que está fundamentado na fé que nós experimentamos em Cristo, nós temos em Cristo, esse Cristo que sim, nele nós podemos confiar, porque Deus não nos chama prontos, nos chama pessoas comuns do jeito que nós estamos. Então, o que eu foquei muito aqui nessa problematização aqui do texto, né, dessa questão da missão, não necessariamente eu quero dizer que a gente não deve admitir as nossas limitações. Nós somos limitados, nós somos seres humanos pecadores. O problema não está nisso, não está em reconhecer que nós não somos capazes, mas está em deixar que isso nos paralise e nos deixe de cooperar na missão de Deus. Limite, de certa forma, a missão de Deus, colocando como se essa missão dependesse muito mais da minha capacidade do que da autoridade de Cristo, porque é nisso que está baseado a missão do Senhor. É nesse ponto que Jesus começa a falar com os discípulos, começa a tratar esse problema na vida dos discípulos, e é nesse ponto que a gente também precisa encontrar saída para esse nosso dilema. O dilema da timidez, o dilema da limitação financeira, o dilema, da falta de sociabilizar com as pessoas, socializar com as pessoas. Enfim, cada um tem os seus problemas. Eu tenho os meus. Tem uma pessoa que tem problema, para isso sou eu. Jesus, ele chama pessoas comuns para participar dessa missão, que é o quê? É um dia de reunião de evangelismo? Não. É uma missão de uma vida toda. A gente precisa olhar para a missão e não enxergar apenas uma programação, uma ação ou algo do tipo. A gente precisa olhar para a missão e enxergar a nossa vida como um todo. A gente pode chegar aqui, não estou atrapalhando não. Relaxa que hoje nós estamos bem orgânicos hoje. É o tempo para mim descruzar minha perna que está doendo. Então, quando a gente olha para a missão, a gente precisa olhar para a missão de maneira integral, de sentido integral. É algo que necessita que toda a nossa vida seja dedicada. Tem uma frase que fala-se muito com alguém que é um missionário, é um pastor, alguém que serve-se na obra de maneira exclusiva, não faz outra coisa que não seja a obra de Deus. Não faz outra coisa que não seja a obra de Deus. Que é quando a gente chama assim, não, aquele pastor é um pastor em tempo integral, né? E aí a gente imagina, não, aquele pastor é um pastor em tempo integral porque o dia todo ele só faz aquilo. E a gente se coloca como pessoas que são discípulos, mas não em tempo integral, né? E olha o tamanho do problema que a gente encontra aí. Se a gente não é discípulo em tempo integral, então é só parte da nossa vida, momentos da nossa vida, horários específicos da nossa vida, como esse que a gente está aqui, que a gente é discípulo. Talvez a gente não faça isso exclusivamente, porque a gente trabalha, a gente tem uma série de outras atividades. Mas a missão, ela precisa estar integrada, entranhada nas nossas vidas de tal forma que tudo que a gente faz como cooperadores dessa missão. Se eu trabalho, a cada pessoa que a Ju recebe lá no como é que se chama? No laboratório, o espaço dela lá.
a cada pessoa que Israel atende, a cada pessoa que nós encontramos no nosso dia a dia, que a gente se relaciona, que a gente entra em contato, todas essas pessoas são alvos dessa missão. Desde a forma com que nós tratamos ela, como o tipo de exemplo que nós somos para ela, como a maneira que ela vai enxergar em nós Cristo, o testemunho de Cristo, de alguma maneira. Desde o falar até o viver, o se comportar. Toda a nossa vida precisa ser vivida diante de Deus. E se toda a nossa vida é vivida diante de Deus, eu tenho momentos que eu estou exclusivamente orando, né? A gente se ajoelha, a gente fica ali sentado, sei lá. Em algum momento a gente se reúne, ou sozinho em casa e ora. Mas a todo instante, toda a minha vida precisa ser uma vida de oração. Uma vida que está dependente de Deus, uma vida que está ligada, conectada ao nosso Senhor. Então, da mesma forma, a missão precisa estar, precisamos estar conectados à missão a todo momento da nossa vida, a cada instante. Parece uma coisa assim, impossível, né? Pois é, mas essa é a nossa missão. Uma coisa impossível. Por isso que não depende só de nós. Cristo, quando olha para os discípulos nessa situação de falta de fé, de incredulidade, ele entende que precisa tratar algumas coisas na vida dele, precisa mostrar algumas coisas para eles aqui. A primeira coisa ele estabelece que a missão está fundamentada na sua autoridade. Alguém pode ler para mim o versículo 18, por favor? Hoje eu vou falar muito, né? Ele apertou e da próxima dele, foi ligado toda a autoridade do céu e na terra. Amém. Toda a autoridade foi entregue a ele. É isso que ele faz. É isso que ele fala, Jesus. Antes de falar, vão lá, o que é que ele faz? Ele diz o que é a respeito de quê? Qual o fundamento? É tipo assim, alguém te chama e fala assim, não, vamos fazer um projeto aqui. E a pessoa fala assim, beleza, mas esse projeto vai ser como? Ser fundamentado em quê? Qual é o alvo? Quais as pessoas que a gente quer atingir e tal? Não sei não, a gente só vai montar o projeto aqui e vamos fazer. Você vai ter alguma propriedade de falar assim, não, eu vou meter essa furada aí não, né? Então, é basicamente isso que Jesus está falando. Antes de dizer, vão e façam algo, Jesus está falando o quê? Quem ele é. Ele tem todo o poder sobre todo o universo, sobre todas as pessoas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. A missão, antes de qualquer coisa, fala sobre isso. Fala sobre a autoridade de Jesus. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a missão ela não nasce da nossa necessidade de fazer a igreja crescer. Não. A gente não é missionário, a gente não faz missão, a gente não vive a missão porque a gente precisa encher essa igreja. Não. A gente faz essa missão porque Jesus governa sobre as nossas vidas. E Jesus governa sobre todas as pessoas. Então, é por isso que nós fazemos missão. Então, não é por necessidade que a gente vai, não é por entusiasmo, não é porque a gente gosta, não é porque é legal, não é porque é bonitinho, não. É porque Jesus é rei. Ele ressuscitou e ele reina sobre todos. Então, ela nasce desse reinado que está em Cristo. Então Jesus venceu a morte, foi exaltado, recebeu autoridade sobre todas as coisas. Isso significa que, sendo a missão pertencente a Jesus, nós somos apenas cooperadores. E Jesus governando sobre todo o universo, sobre todas as pessoas, sobre todo o mundo, isso significa que a missão deve alcançar a quem? A todo mundo. Olha o tamanho dessa crise agora que Jesus está colocando aqui na vida desses discípulos. Judeus. Eles pensavam ali sempre o quê? Israel ali, o povo deles. Agora Jesus está falando assim, peraí. O meu reinado não é só sobre vocês. O meu reinado se estende sobre toda a terra. Então, o anúncio dessa boa notícia não é só para vocês, judeus. O anúncio dessa boa notícia é para todas as nações. Então, só entender, para você ver, né? Às vezes a gente fala assim, Jesus é o nosso Senhor, e a gente não vê as consequências, as variações que nascem a partir dessa verdade. Jesus reina sobre todas as coisas.
Beleza, então se Jesus reina sobre todas as coisas, por que eu só prego o evangelho para a pessoa que eu gosto? Por que eu só quero conviver com a igreja a pessoa que volta na mesma pessoa que eu? Por quê? Por que eu só quero suportar quem tem os mesmos... Não, essa parte aí eu gosto, que é a parte que só suporta, eu só suporto quem gosta de roda. Brincando. Então, entender que Cristo reina sobre todas as coisas é entender que a nossa missão está para além da nossa bolha, está para além da nossa zona de conforto, está para além da nossa cultura. Então, vai nos exigir o quê? Esforço. Vai nos exigir o quê? Intencionalidade. Em sair da minha zona de conforto, em sair do meu barco, andar sobre as águas, andar sobre as águas ali, e pela fé, confiando que é Cristo quem está me esperando, que está mandando ir em direção a Ele, que está me chamando e falando assim, ó, vai e anuncia essas boas novas a todas as pessoas. Confiando nessa palavra, nessa ordem, que nos foi entregue não pelo João, não pela Amélia, não pela irmã Cleide, por Jesus. Confiando no nosso Senhor que é governante sobre todas as coisas, a gente vai. E aí, a gente vai encontrar um empecilho logo no comecinho ali, né? Desceu o Espírito Santo ali, tá ali o pessoal reunido ali em Jerusalém, todo mundo ali em Atos, né? Todo mundo reunido, gente do mundo todo, que não se entendia ali. E aí parecia que a língua era uma barreira, né? Você já vê aí uma questão cultural, linguística, né? Ali. Isso é um empecilho. Se dependesse da capacidade daquelas pessoas de fazer missão, sim, a missão não sairia daquele cenáculo ali que eles estavam reunidos. Mas o Espírito Santo desceu e eles falaram das maravilhas de Deus naquele lugar e todos conseguiam entender em sua própria língua. Por quê? Porque a missão não dependia deles, a missão depende de Deus. E é Jesus que nos enviou, Jesus não nos deixa ir sozinho. Ele derrama o seu Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo está assim, profundamente ligado na ideia do que é fazer missão. Então, nós não que só... Isso também quebra uma coisa, né? Isso eu preciso falar que é uma realidade bem atual assim, do nosso país. Existe uma ala muito grande no meu evangelho que tenta encontrar, até parece assim com uma forma reformada de pensar a política, mas não é. Que encontra na ideia de ocupar os espaços, as outras esferas da sociedade, a arte, a política. Eu queria falar especificamente da política. Que encontra essa oportunidade de ocupar a área da política para que possa dominar essa área e empurrar Cristo goela abaixo dos outros através da política. Como é que se traduz? Se eu tiver um presidente crente, isso resolve o problema dos países. E aí a gente coloca as pessoas que nem é crente, as crentes que viram assim do dia para a noite, né? Lá no lugar achando que vai resolver a coisa. Por quê? Porque na nossa cabeça a gente tem uma ideia de que a missão de Deus que a gente coopera, a gente tem que conquistar território. Como assim? Jesus não precisa que a gente conquiste território. Jesus não precisa que a gente vá colonializar ninguém. Não. O anúncio do Evangelho não é o anúncio do meu modo de ser, do meu modo de fazer as coisas, do meu modo de pensar política. Não. Jesus ele já tem sob o seu domínio todas as coisas. Então nós não precisamos pensar em conquistar território. Amém? Então, veio o tanto de variantes aí, de linhas que a gente pode seguir a partir de uma única verdade. Jesus reina. Amém? Vocês vão ter paciência comigo, hoje vai tratar. Segunda coisa, Jesus ele envia discípulos para fazer discípulos. Ele não envia outro tipo de gente, não, ele envia discípulos. Alguém lê para mim 19, por favor. Isso. Pronto, só nesse discípulo a gente tem algumas verdades que Jesus trata com os discípulos, algumas coisas que Jesus fala aos nossos corações. Primeiro,
ele fala para os discípulos irem e fazer discípulos. Ele não manda aqui transmitir uma informação, falar de algo que não experimentaram, como eu falei no início. Ele está enviando pessoas para formar outras pessoas. Para formar pessoas parecidas com ela? Não. Para formar pessoas que pregam como eu prego, que cantam como João canta, que é um psicólogo do jeito que o Israel é. Não. Ele está mandando ir formar discípulos, pessoas parecidas com Jesus. É essa a ordem. Discípulos são pessoas que aprendem a viver sob o senhorio de Cristo. Isso envolve o quê? Ensino, relacionamento, transformação e obediência. Então, formar discípulos é falar sobre tudo isso aqui. Falar sobre obediência, formação de pessoas, a imagem e semelhança de Deus. Então a missão não é produzir consumidores religiosos. A gente não é chamado para ir chamar uma multidão de gente e falar assim: olha como a minha igreja está cheia, olha como Jesus está, olha como tantas pessoas vieram aqui na frente se reconciliar e aceitar a Jesus, e essas mesmas pessoas não tiveram transformação de vida alguma, nada mudou na vida daquelas pessoas. Não é esse tipo de missão que Jesus nos chama para operar, não. A missão é fazer discípulos. A missão é ir e ensinar a respeito daquilo que nós temos aprendido. E isso começa perto, na casa, no trabalho, nos relacionamentos que a gente tem. O ir é também atravessar as fronteiras do nosso país, do nosso estado, da nossa cultura. Mas também é dentro da nossa própria casa. Quando a gente cultiva esse ambiente de missão, a missão vai além do pregar, do levar a mensagem, mas também do formar, cuidar. Às vezes a gente fala sobre evangelismo de maneira separada do discipulado, né? Mas eu entendo o discipulado como as duas coisas. Eu entendo a evangelização como uma das partes do discipulado. Você evangeliza, você anuncia, a pessoa conhece, então a pessoa crê. A partir do momento que ela crê, ela vai conhecer e entender aquilo que ela crê. Vai amadurecer a respeito da sua fé. E aí vai ser formada, vai ser treinada para que ela possa também cuidar de outras pessoas, para que ela possa ir e fazer e cumprir essa missão também. Então, se nós somos discípulos, precisamos entender uma coisa. Essa palavra é para nós. Jesus está nos mandando ir e fazer discípulos. Essa é uma ordem para nós. Outra coisa, Cristo amplia os limites da nossa visão. Isso aqui eu não vou demorar muito, porque eu já antecipei algumas coisas quando eu falei lá sobre o senhorio de Cristo, né? Mas os discípulos aqui cresceram pensando em fronteiras menores, né? Fronteiras ali do seu povo, ali do povo de Israel. Mas Jesus pensa que o universo está transmitindo isso para eles. Então, a ressurreição de Cristo rompe com uma série de barreiras. E uma dessas barreiras é a cultura, a etnia, a língua que aquelas pessoas falavam. Então o anúncio agora que a todas as tribos, a todas as línguas, a todas as nações. Então a igreja é chamada a olhar para além de si mesma, além das próprias preferências e além dos próprios círculos. Imagina, né? Olha que loucura. Jesus está nos chamando aqui para olhar para além da nossa bolha. Quando às vezes nós não estamos olhando nem para as nossas bolhas. Que louco, né? Às vezes a gente não está nem aí para as pessoas que estão vivendo a sua vida e a gente não se importa de compartilhar uma palavra com aquela pessoa, de anunciar algo que transformou a minha vida. Parece que aquilo que a gente experimenta não é algo tão bom assim, porque a gente não tem vontade de compartilhar, a gente não tem vontade de falar assim, ó. Eu vejo às vezes o pessoal dentro do carro passando assim, e aí às vezes quando tem 2, 3 pessoas dentro do carro, eu vejo o pessoal conversando, e viagens maiores assim, a pessoa fala assim, olha, comi aqui, ó, que é muito bom, olha, tal canto é aqui, precisa vir aqui. E fica, ó, precisa experimentar isso aqui, porque eu fui, experimentei, é muito bom. E a gente vive isso, a gente se diz mergulhados nessa relação com Cristo, mas parece que essa relação não é tão boa na prática. Quando a gente olha, parece que não é tão boa assim, porque a gente não tem vontade de compartilhar, certo? Então, Jesus nos chama a viver isso, uma fé que ultrapassa o culto público, ultrapassa o domingo, se derrama sobre as nossas semanas, se
derrama sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vínculos, as pessoas que a gente acabou de conhecer, o padeiro, o médico, sei lá, o aluno, qualquer pessoa. A missão nos leva a enxergar tudo sobre uma outra ótica. Agora nós somos missionários. E último, Cristo não envia sozinho quem Ele ama. Jesus não está nos chamando assim, ó, vai para a cova dos leões lá sozinho, não. Ele está mandando para a cova dos leões, porque não é fácil não. Eu imaginei, viver nesse mundo não é fácil. Mas Ele nos promete que vai estar com a gente. Versículo 20, alguém lê para nós, por favor. Ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Olha que segurança, velho. Imagina, no momento que estiver mais difícil, no momento que está todo mundo dizendo que a igreja vai fechar. No momento. E aí, eu tô. Entra na minha vibe. No momento em que não é tão fácil assim, em 5 minutos de viagem, numa corrida de aplicativo, eu pregar o evangelho para a pessoa que está ali. No momento em que não é tão fácil assim, ficou melhor agora? No momento que não é tão fácil assim, pregar para aquele meu familiar que é chato, não escuta, não dá para se torcer. Em todos esses momentos, Jesus está falando assim, ó, eu vou estar com vocês. Aqui não é só um detalhe que nos faz se emocionar. Ou eu vou estar com você, obrigado, Jesus, porque o Senhor está comigo. Não. Jesus não está querendo mexer com as nossas emoções, não. Isso aqui é uma garantia, gente. É uma garantia de que a presença de Jesus estará conosco. Não à toa, quando Cristo vai, Ele nos promete um Consolador. Quando Ele diz para que aquelas pessoas se reúnam em Jerusalém ali e aguardem, Jesus derrama sobre eles do seu Espírito. O que é isso? É a garantia. O Espírito é a garantia da presença de Deus conosco. Jesus é o quê? É Deus conosco, né? Então imagina, esse Deus conosco morreu, agora ressuscitou, vai para longe. Não. Esse é um momento real e de uma vez por todas que foi inaugurado. Não foi concluído, porque Jesus ainda vai voltar, mas essa nova era já foi inaugurada. Jesus está presente conosco. Então Ele nos envia para algo que Ele também está indo. A missão é dele, lembre-se, a missão não é nossa. Então se a missão é dele, nós precisamos crer que Ele vai operar. Nós precisamos crer que Ele vai tocar no coração das pessoas. Nós precisamos crer que Ele vai transformar vidas. Nós precisamos crer que Ele vai amparar as pessoas em todas as áreas da sua vida. Vai transformar de todas as formas, as nossas mentalidades até. Então, os discípulos aqui serão perseguidos, vão enfrentar dificuldades e passarão por momentos de fraquezas, assim como nós enfrentamos todos os dias da nossa vida. Mas a missão não vai ser sustentada pela força deles. Não é baseada na sua capacidade, muito menos na sua força. Ela será sustentada pela presença de um Cristo que sustentou a ira de Deus sobre si. Aquele que na cruz clamou: Pai, por que me desamparaste? Aquele que olhou para o cálice e falou assim: se possível for, passa de mim esse cálice. É Deus falando isso. Imagina o tamanho daquela ira que era para vir sobre nós. É esse mesmo que aguentou essa barra todinha por amor de nós. É esse mesmo que está falando assim, ó: vão, que eu vou estar com vocês. Vão, que nada do que vocês acharem que é dificuldade vai ser suficiente para o poder que esse evangelho anunciado de maneira pura, sem corrupção, causa na vida das pessoas. Amém? Então, Ele é aquele que diz: vão, mas é o mesmo que diz: eu estarei convosco. Então, Ele não está chamando aqui discípulos perfeitos para enviá-los, mas Ele encontra pessoas comuns, como nós, transforma as nossas vidas e nos convida a participar daquilo que Ele está operando no mundo. Jesus está operando no mundo. Imagina, quando a gente lê o livro de Gênesis, né? E a gente olha e fala assim:
fala lá como Deus está criando a cada dia todas as coisas, né? E é tão bonito a forma que Deus vai ordenando e as coisas vão acontecendo. Pronto. Quando a gente fala de igreja, quando a gente fala da nova aliança, a gente está falando sobre algo parecido com isso. É Deus criando, fazendo uma nova criação. É Deus criando um povo para si novamente, preparando um povo para si novamente. Então imagina, esse Deus está criando. Só que esse mesmo Deus que está criando chamou Adão e Eva e falou o quê? Ó, vem aqui, eu podia fazer isso sozinho, mas vou colocar vocês nesse jardim aqui, e aí vocês cultivam e guardam. Vocês multiplicam, enchem a terra aí. Eu quero que vocês, eu podia fazer sozinho, mas eu quero que vocês cooperem. Eu quero fazer isso junto com vocês. Então basicamente é isso a missão. Deus nos entregou esse jardim que nós estamos vivendo. A gente olha assim, né? Jardim meio feio, né? Jardim cheio de briga, cheio de problema. Um caos, né? Que a gente enfrenta todos os dias, que a gente vê pessoas enfrentar. Um mundo cheio de injustiça, pronto. Mas é esse jardim que Deus nos entregou. E é esse jardim mesmo que Jesus está amparando muita gente aí afora. Está nos amparando. E é nesse jardim que Jesus está nos chamando. Cultiva e guarde. Leva essa mensagem de esperança. E cuidem uns dos outros. Se relacionem uns com os outros. Saiam da sua bolha, seja cultural, de afinidades ou limitações, seja ela qual for. É isso chamar de Deus para as nossas vidas. Ele nos chama para viver como quem foi enviado. Amém?